Querido amigo, hoje estamos completando os nossos estudos no segundo livro dos Reis. Estudaremos hoje os capítulos 24 e 25, onde encontraremos, além dos reinados de Jeoaquim, Joaquim e Zedequias, os três filhos de Josias, a narrativa da queda de Jerusalém e do cativeiro babilônico que trouxe o fim do reino de Judá. No capítulo 24, devemos destacar 7 efeitos da disciplina do Senhor contra o reino de Judá. O primeiro efeito se vê na permissão divina de ataques dos inimigos contra Joaquim, versículos 1 a 4. É impressionante o que um mau líder pode causar aos seus comandados. Pode ser uma igreja, pode ser um grupo, uma cidade, uma nação. Judá estava sofrendo as consequências do mau reinado de Manassés. O povo aceitou as abominações introduzidas por ele no país e agora estava sofrendo as consequências disso. Manassés foi um rei idólatra, ocultista e foi até violento, tendo enchido as ruas de Jerusalém do sangue dos inocentes. Certamente entre esses estavam muitos servos de Deus, e conforme o versículo 4, tudo isso aconteceu porque o Senhor não o quis perdoar. Os profetas sempre afirmaram que Deus poderia perdoar se houvesse arrependimento verdadeiro, mas não perdoaria a quem não reconhecesse o seu pecado e o confessasse e se arrependesse. Joaquim, que era vassalo da Babilônia, também trilhou esse caminho de independência, de sair da presença de Deus. E depois de 3 anos, ele se rebelou contra o domínio de Nabucodonosor. E porque andou distante do Senhor, Deus permitiu, como punição ao povo e ao seu rei, que os babilônios, os aramaicos ou sírios, os moabitas, os amonitas, pegassem em armas contra Judá. O próprio Deus, em cumprimento das suas palavras proferidas há muito tempo por Moisés, em Deuteronômio 29 e 31, estava preparando o golpe final contra o reino de Judá. O segundo efeito, então, da disciplina contra Judá se vê nas práticas erradas do rei Joaquim, que desagradaram a Deus, conforme os versículos 5 a 7. Joaquim, que tivera o seu nome mudado pelo faraó Neco, pois antes ele chamava Eliaquim, ele agia completamente fora da vontade do Senhor. Joaquim continuou na prática dos reis de Israel, que desagradavam a Deus. Nessa época, o rei do Egito, o faraó Neco, não se levantou contra a Babilônia, nem se atreveu a fazer qualquer aliança com alguma nação próxima para enfrentar os caldeus, pois o poderio da Babilônia crescia e a cada batalha ela se tornava um poder mundial. Foi um pouco antes dessa época que houve a Batalha de Carquemes, em 605 a.C., onde a Babilônia derrotou o Egito e toda a região ficou sob o seu controle, inclusive o reino de Judá. Joaquim, que reinou por 11 anos sobre Judá, morreu nessa condição, vendo o seu reino dominado por um império mundial. E conforme o verso 5, os seus atos estão descritos no livro da história dos reis de Judá. Uma vida distante do Senhor só merece mesmo algumas linhas num livro de registro. Infelizmente, foi uma vida que não inspirou bons exemplos e motivação para ser seguida. Nessa época, profetizava também o profeta Abacuque. E no verso 6, lemos que Joaquim, o seu filho de Joaquim, reinou no seu lugar. O terceiro efeito da disciplina contra Judá se vê no passageiro reinado de Joaquim sobre o reino de Judá, versículos 8 e 9. Joaquim foi o 19º, então, portanto, o penúltimo rei de Judá. Ele também foi conhecido como Jeconias ou Conias. Ele reinou quando tinha apenas 18 anos de idade, mas foi um reinado tão curto que só ficou 3 meses no poder. Talvez diante da morte violenta de Josias, o bom rei reformador, numa batalha contra o rei Neco do Egito, tenha surgido uma desconfiança a respeito do cuidado de Deus pelo seu povo. Lembramos que nessa época o profeta Abacuque questionou Deus a respeito da Babilônia, sendo um povo iníquo, vir contra Judá, que era o seu povo, que era o povo de Deus. Ora, provavelmente, porque não tinham reconhecido seus pecados, o povo, as autoridades e os reis, ao invés de perseverarem no respeito à aliança, novamente descambaram para a desobediência ao Senhor. E certamente, Deus
controlando e supervisionando cada uma das circunstâncias, estava permitindo essa disciplina contra o seu povo. O quarto efeito da disciplina contra Judá se vê na prisão de Joaquim e na sua ida como cativo para a Babilônia. Versículos 10 a 14. A situação de Judá era cada vez pior, e nessa ocasião se renderam a Nabucodonosor, o rei, a sua mãe, os seus conselheiros, os oficiais, os nobres. Todos os moradores de Jerusalém, todos os líderes, os homens de combate, os artesãos, os artífices, num total de 10.000 pessoas, provavelmente incluindo nesse grupo o profeta Ezequiel. Versículos 12 e 14 nos relatam isso. E além disso, Nabucodonosor e as tropas babilônias saquearam o templo do Senhor, levando os seus tesouros, os tesouros reais, quebrando muitos utensílios que tinham sido dedicados desde os dias de Salomão ao serviço do templo. Foi uma grande devastação. Essa foi uma etapa de deportação que só ficaram na cidade só os mais pobres. O quinto efeito da disciplina contra Judá se vê então na posse de Zedequias como seu novo nome, como o último rei de Judá. Versículos 15 a 17. O rei Joaquim e todo o seu pessoal importante da cidade de Jerusalém, todos eles foram transferidos lá para a Babilônia. E como demonstração do seu poder e do seu governo sobre Judá, Nabucodonosor estabeleceu um novo rei para reinar sobre Judá. Em lugar de Joaquim, foi empossado como rei Matanias, o tio paterno de Joaquim, cujo nome foi mudado para Zedequias. De Matanias foi para Zedequias. E aqui então nós vemos o sexto efeito da disciplina contra Judá, porque nós vemos a pecaminosidade continuada de Zedequias. Mesmo sendo ele o último rei de Judá, ele foi pecador como tantos outros reis do povo de Judá e todos os reis do povo de Israel. Sob o reinado de Zedequias, podemos destacar que o seu nome significava Justiça de Jeová. Ele começou a reinar com 21 anos e reinou 11 anos sobre Judá. Infelizmente, ele prosseguiu no caminho de Joaquim e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Sobre o seu reinado, ainda temos registros em 2 Crônicas 36 e Jeremias 52. E através desses relatos, percebemos que Zedequias não se humilhou diante do profeta Jeremias. Jeremias era o porta-voz divino, inclusive permitiu que ele fosse morto. Zedequias se rebelou contra a Babilônia, desobedecendo claramente a orientação do profeta Jeremias. E com isso, ele provocou uma reação violenta da Babilônia contra Judá, levando Judá à derrocada total. O sétimo efeito da disciplina contra Judá se vê exatamente na punição divina através do afastamento de Deus do seu povo. Versículo 20. A ira do Senhor estava totalmente declarada contra o seu povo. Um povo que, de acordo com o relato de 2 Crônicas 36, estava pecando cada vez mais, seguindo o exemplo dos povos pagãos e adorando ídolos. O reino de Judá estava chegando ao fim, pois o povo tinha decidido não obedecer à voz de Deus. Ao serem advertidos por Jeremias, responderam ao profeta de Deus: nós não vamos dar atenção ao que você nos disse em nome de Deus. Pelo contrário, nós vamos fazer tudo o que prometemos. Nós vamos oferecer sacrifícios à deusa chamada Rainha dos Céus. Nós vamos fazer a ela ofertas de bebidas, como nós e os nossos antepassados, os nossos reis e as nossas autoridades costumávamos fazer. Isso nós lemos em Jeremias 44. Ah, querido amigo, com uma atitude dessas, é certo que Deus traria uma punição final contra o seu povo. Porque Deus nos ama e quer preservar a comunhão conosco, Ele nos disciplina e pelo amor ou pela dor, nos faz retornar a Ele mesmo. Muito bem, depois de observarmos esses 3 reinados que foram os últimos da monarquia do Reino do Sul, do Reino de Judá,
Agora chegamos ao último capítulo desse segundo livro dos Reis, e nesse capítulo encontramos o relato final. O relato final da monarquia judaica. Nesse capítulo nós vamos encontrar 7 ações que determinaram a queda final do Reino do Sul. A primeira ação que determinou o fim do Reino do Sul foi a derrota imposta pela Babilônia, capital Jerusalém, e a prisão do rei Zedequias, versículos 1 a 7. Esse foi o triste fim que teve o reino de Judá e a vida de Zedequias. Por sua revolta contra a Babilônia, Zedequias precipitou o ataque final dos caldeus contra Judá. Nabucodonosor e seu exército sitiaram a cidade durante 1 ano e meio, de 588 a 586 a.C. Eles construíram rampas de ataque ao redor dela. Depois de todo esse tempo, quando a cidade estava passando por uma grande fome, conforme Jeremias 38, os babilônios conseguiram abrir uma brecha nos muros da cidade. E conforme as informações dos estudiosos, o rei Zedequias e as suas tropas tentaram escapar, fugindo de noite. Na verdade, o texto bíblico mostra isso no capítulo 39 de Jeremias. Mas infeliz o rei Zedequias, que foi capturado na planície de Jericó e levado para Ribla, a sede militar de Nabucodonosor. Ali ele foi julgado e condenado. Os seus filhos, um por um, foram mortos perante ele. E em seguida, Zedequias foi cegado e levado acorrentado para a Babilônia, onde passou o resto dos seus dias preso num cárcere. Esse foi o triste fim de um homem que se afastou do Senhor. A segunda ação que determinou o fim do reinado de Judá, do reino de Judá, foi a destruição do templo, o símbolo mais importante da presença de Deus entre seu povo. Versículos 8 a 12. A cidade de Jerusalém foi totalmente tomada. E, na verdade, ela foi facilmente invadida. Nebuzaradã, comandante da guarda imperial, conselheiro de Nabucodonosor, entrou com seu exército e queimou o templo e todos os edifícios importantes de Jerusalém. Nessa ocasião foi efetivada mais uma etapa da deportação, ficando na terra somente alguns agricultores e vinhadeiros. Esse julgamento que caiu sobre a cidade de Jerusalém e sobre Judá era um aviso claro e uma advertência muito solene para o povo daquele tempo, mas para nós também. Aqui está o resultado do pecado do povo de Judá. É possível que por meio dessa história Deus esteja falando a cada um de nós, esteja falando a você que está me ouvindo agora. Através dessas palavras, Deus está falando ao seu coração. Então, o que é preciso fazer? É necessário arrependimento, o que Judá não fez. Deus quer que a sua vida seja inteiramente entregue a Ele. Entregue-se, pois, ao Senhor. Confie nele, e o mais Ele fará. A terceira ação que determinou o final do reino de Judá foi o despojo constituído dos objetos sagrados para o culto a Yahvé. Todos esses objetos foram levados para a Babilônia. Versículos 13 a 17. Tudo foi destruído. As colunas de bronze, as carretas, o tanque de bronze, os objetos de bronze, todo esse bronze foi tirado para ser levado para a Babilônia. Dos objetos de valor, prata, ouro, tudo o que era utilizado no serviço do Senhor, tudo isso foi levado para a Babilônia. O templo e os utensílios consagrados à adoração a Jeová foram dilapidados e o resto foi destruído. Foi um final triste para um local preparado para adoração ao único e verdadeiro Deus. Como está o seu coração? Como está a sua vida? Já que você é o templo de Deus, como está o seu local de adoração? Ele está bem cuidado ou está completamente destruído? Querido amigo, avalie-se diante do Senhor. A quarta ação que determinou o fim de Judá foi a deportação e a morte do povo mais influente de Jerusalém. Foram levados cativos para a Babilônia, conforme os versículos 18 a 21, Seraías, o sumo sacerdote,
Sofonias, o segundo sacerdote, os oficiais responsáveis pela guarda das portas, o oficial que tinha sido comandante das tropas, 5 conselheiros reais, o secretário responsável pelo alistamento militar e ainda 60 homens importantes do povo. A todos esses, que provavelmente tinham sido líderes da revolta contra Nabucodonosor ou líderes em defesa da cidade, Nebuzaradã levou-os ao rei da Babilônia, que estava em Ribla, na terra de Ramate. Ali, Nabucodonosor mandou surrá-los. Eles sofreram e depois, por fim, matou-os. O rei babilônico, porém, permitiu que o profeta Jeremias permanecesse em Jerusalém. Mas o verso 21 termina de modo contundente e trágico, com as seguintes palavras: assim Judá foi levado cativo para fora da sua terra. Querido amigo, estava acontecendo com Judá o que tinha acontecido com Israel há exatamente 136 anos passados. A palavra de punição do Senhor estava sendo cumprida contra o reino de Judá. A quinta ação que determinou o fim, então, de Judá foi a definição de Gedalias como governador imposto pelos conquistadores, mas não aceito pela população. Os babilônios substituíram Zedequias não por um outro rei, agora por um governador, deixando claro que a situação de Judá estava sendo rebaixada diante daquele império mundial babilônico. A história de Gedalias está em Jeremias 40, do versículo 7 até 41, versículo 9. Nós vamos estudar com mais detalhes quando chegarmos a esse profeta. Gedalias era um homem honrado e amigo de Jeremias. Ao ser colocado como governador do povo que ficou na cidade, ele era favorável aos babilônios, porém não contava com a simpatia desses que tinham ficado em Jerusalém. A situação de Judá estava em completo caos. Sem uma liderança genuína, cada grupo agia de uma maneira. É assim a recompensa daqueles que não obedecem a Deus. Ficam sem orientação, ficam sem direção. A sexta ação que determinou o final do reino de Judá foi a deposição de Gedalias através do seu assassinato pelos que posteriormente fugiram para o Egito. Nós vemos isso nos versículos 23, 24, 25 e 26. Nesses versos, encontramos os últimos detalhes da situação de Judá. Gedalias tinha a mesma abordagem de Jeremias de não resistência aos babilônicos e conquistou essa confiança para os babilônios porque ele foi um fidedigno governador de Judá. Tanto Gedalias como Jeremias proclamavam uma submissão aos babilônios, pois reconheciam esses como representantes de Deus para julgar o seu povo. Era a orientação do próprio Deus que se submetessem aos babilônios. Desgostoso dessa postura submissa do governador, um descendente real, chamado Ismael, e pretendente ao trono de Judá, se rebelou e com 10 homens fiéis a ele, atacou Gedalias, esse novo governador, e o matou, matando também os israelitas que apoiavam o governador e também os babilônios que representavam o império dominador. E embora fossem advertidos por Jeremias, conforme o capítulo 42 do profeta Jeremias, com temor de uma retaliação dos babilônios, depois dessa mortandade que eles causaram, eles, desobedecendo mais uma vez a voz de Deus, fugiram para o Egito. E nessa fuga, mesmo contra a sua vontade, eles levaram também Jeremias. Querido amigo, quando o homem tenta sozinho dar a direção à sua própria vida e fecha o coração à voz do Senhor, ele toma decisões erradas e cada vez mais magoa o coração de Deus. Judá foi rebelde à voz do Senhor continuamente. A sétima e a última ação que nos mostra o final do reino de Judá foi a distinção que Joaquim recebeu de ser liberto e viver sob a proteção e o sustento do rei da Babilônia. Versículos 27 a 30. Os últimos versos desse capítulo, que também são os últimos versos desse segundo livro dos reis, estão registrados também em Jeremias 52, 31 a 34.
Eles revelam a bondosa mão de Deus, mostrando que ele nunca abandona para sempre aqueles que são o seu povo. O fim da história do povo de Deus nunca é uma tragédia sem retorno. Deus é bom. Esse ato de clemência em favor de Joaquim deve ser entendido de duas maneiras. Pelo lado humano, foi uma demonstração de mudança de direção da política em relação aos exilados que o novo rei da Babilônia, Evil-Merodach, filho de Nabucodonosor, quis imprimir ao seu reinado. Por outro lado, quando olhamos sobre o prisma divino, é certo que a mão de Deus agiu nessa circunstância como que a mostrar que ele nunca se esquece do seu povo. Deus tem o controle de qualquer um nas suas mãos e ele age com total soberania para cumprir os seus propósitos. A mudança de condição do rei Joaquim demonstra e inspira um sentimento de esperança. Era um pequeno anúncio de que o exílio babilônico não destruiria para sempre o povo de Judá nem a linhagem de Davi. Embora o reino terreno de Davi não fosse mais ocupado por um descendente seu, um dia apareceu e um dia retornará para tomar posse completa desse reino um rei, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, o Senhor Jesus Cristo. O cativeiro babilônico, que estudaremos em maiores detalhes através dos outros livros bíblicos, foi o resultado que deveria ser esperado diante do pecado cometido continuamente pelo reino de Judá. Vieram depois de 70 anos, retornaram para Jerusalém. Mas, sem muitas surpresas, o estado de Judá, seguindo o mesmo caminho trilhado por Israel, tinha chegado ao seu fim. Contudo, a história do seu povo ainda teria lances surpreendentes. Continuaria a se desenvolver independentemente da existência ou não de um país organizado. Era o início da transição de um estágio de uma nação para uma comunidade de fé, que mais tarde se espalharia pela face da terra. Essa comunidade de fé é sua e minha. Essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Minha oração é que você participe dessa comunidade de fé, desse reino espiritual. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até Romanos.